provou do seu veneno. Por quê? Porque isso que você colocou é a mais pura verdade. Não é desse brasileiro. Já tem anos que a gente vem dizendo isso, né? Olha, o craque do jogo foi o goleiro. O craque do jogo foi o goleiro. E hoje a gente toma e sente na pele, como paraense, o que é ver o time da terra aqui criar, bombardear o adversário com gols perdidos e o goleiro dos caras lá fechar do jeito que ele fechou o gol. Tá, méritos pro goleiro, né? Legal. Só que não pode deixar de esquecer que o Clube do Remo foi muito incompetente. O Clube do Remo perdeu gols que não pode. Gols que, para a categoria do time que foi montado, não pode. Então isso aí tem que ser revisto. Tem uma semana para se limpar os cascos e tentar alguma coisa na próxima rodada. E deixa eu dizer uma coisa aqui, na moral. Qual é o jogo do Campeonato Brasileiro da Série B que vai ser fácil? Olha aqui onde nós já estamos. Porque esse campeonato, ele dá pra rir e dá pra chorar. O Remo não pode transformar 17 pontos que ele já conquistou e ficar aí vivendo desses louros. Alguém tem que chegar no Baenão e dar-lhe uma porrada e perguntar pro seu Viseu, qual é a tua, mano? A não ser que a turma dos meus menininhos, dos meus garotinhos, não queiram, né? Dos meus menininhos. Pô, o Viseu, o que tá faltando pro cara, velho? E também, e tal, como foi o jogo, e perguntaram pra mim. Aí eu tô aqui e disse assim mesmo, eu disse, primeiro parabenizar o Remo, porque o Remo é o único time que insiste em jogar com 10 a Série B. Tu já pensaste se o Remo subir jogando com 10? Porque deve ter alguma coisa no contrato do Viseu que diz que ele tem que jogar. A informação que eu tenho é que perderam a paciência. Perderam? E só o Marcos Braz que tem ovo para chegar e dar o basta na história. Aí tá. Mas dá o basta de mandar ele embora, né? Porque ele já foi reserva nesse Lê do engano seu. Por quê? Além de Marcos Braz, vai pular outro aqui, peraí. Aí eu disse assim mesmo, isso é brincadeira o Viseu, cara. O Viseu tá matando o torcedor de raiva e tal. Ah, mãe. Alguém pula e diz assim mesmo. Vocês não acham que vocês tá faltando paciência com o Viseu? Tu disseste isso? Não, meu trabalho é provocar os companheiros de bancada. Provocar é uma coisa. Não, porque ontem, deixa eu explicar. Ontem as críticas acabaram sendo um pouco mais pesadas. Aí eu questionei, será que também não foi porque... Não, do chat? Não, do Rodolfo e do Paulo ontem no As críticas pesadas dizer que o Viseu não jogou nada. Não. Como sempre. Não, tô dizendo de mandar o cara embora, de tentar se livrar do cara o mais rápido possível. Mas não dá mais, ele não tem... Ele é um Ribamar de 2025. Pois é, mas aí eu coloquei a questão. Será que a gente não tá falando desse jeito agora porque perdeu o jogo? Também? Não. Se o resultado fosse outro, mano, tu trabalha onde? Tu trabalha onde? Não é a mesma palavra que eu falei, ó. Tu trabalha no Sul? Foi o que eu disse ontem. Meu amigo, a gente tá pegando porrada aqui. Eu tô pegando porrada aqui nesse programa, desculpe o termo. O Bad Boy às vezes também, não sei se o Mataus. Porque o Remo ganhando ou não perdendo e estando no G4, a gente está pedindo para mandar esse cara embora, o Dodô embora, trazer atacante, trazer volante, trazer que ter um meia. Imagina se fosse o Paysandu, que tá na lanterna. Os caras falando pra gente. Porque, olha só. Eu não levo pra minha cara. Eu não levo pra minha cara. O torcedor, como eu te falei ontem, o torcedor vai olhar pra ti e vai dizer, o Remo é o Paris Saint-Germain, porra! Vai pegar, vai meter. É o torcedor. Sim. Mas nós que estamos vendo, por exemplo, bora falar português, claro? Eu não levo. Depois que o Jaderson saiu, o Pavani está em lua de... Já voltou, Pavani? Da lua de mel? Quem em Alagoas não apareceu. Ele era o único que ainda conseguia sair com a bola. Por que tiraram ele? Acredito que foi questão esse Dodô, se ele joga a bola, me perdoe. No Remo... 130 picanha no Remo, ele não deu um chute.
esse Dodô. Não, ele foi bem no começo do temporada. Mas eu tô falando de ontem, Matheus. Sim. Horrível. De fevereiro pra cá, o Dodô tá muito mal depois da lesão. Horrível. Mais um. E o Viseu é o seguinte, eu fiz as contas. O ouvinte estava no ar, ele viu. Vamos lá. O ouvinte disse assim mesmo. Eu disse, comandante, aí, você trabalha? O cara disse, eu trabalho. Me diz, que horas tu sai? 7 horas eu tenho que estar no meu trabalho, bad boy. Às vezes sim tomar café, como você falou, né? Cara, não dá 250 mil, João. 300 mas aí eu compartilho da opinião do Mataus, por exemplo. Pô, quem paga 250 pau pro Viseu? 300 pau pro Viseu, querendo que ele faça gol sim, se enganou. Jogo sim, jogo mas não. Mas ele não faz nada. Não é isso. Não é Tu sabes quanto custou cada gol do Viseu até agora? 500 mil reais. 500 mil reais. Isso se ele não pegou luva. Pois é, aí tá na conta da diretoria do Remo, que foi pagar esse dinheiro pra um cara que não corresponde ao 300 valor. vezes 24 dá igual, sabe quanto? 7.200. Certo? Fora a premiação. 7 milhões e 200. E aí, tu vai gastar em 2 anos. Sem querer comparar divisões. Sem bicho, sem premiação, porque deve ter, se subir. O CT novo já estava construído aí com esse dinheiro. Tu vais comparar, como eu vou comparar agora, o torcedor entenda o que eu vou falar. Um garoto chamado Ronald da Tuna tá fazendo gols. Pô, Bad, mas é outra divisão. Mas o cara rende, ele faz gol. Moleque desse eu aí, não cobro gol, cara. Dá 15 mil pra ele e dá uma chance pra ele, porque pra jogar com 10, com o Viseu, põe um moleque que faz 11. Epa, mas peraí. Vou dar uma de João Vanderlei aqui. Eu já tinha prometido que eu nem mais falar do Viseu, mas vamos lá. Epa, mas quem ontem perdeu pro CRB foi o Pedro Rocha, não foi o Viseu. Mas o Pedro Rocha correu. O meu voto do morto do jogo ontem foi do Pedro Rocha. Tem uma diferença. Fui o único, aliás. O Pedro Rocha tem crédito no Paulo Fernando. Não, vamos lá a diferença. O Pedro Rocha perdeu lutando, chutando, correndo. Ele não desistiu em nenhum momento. Epa, vocês estão defendendo. Viseu não tem nada contra... Não, peraí. Eu não tenho nada contra você, irmão. Entenda aqui que é uma crítica do cronista esportivo para um jogador de futebol. Não é pessoal, não. O Viseu, ele é uma água. Equipes no G4 que eu não acredito. Uma delas é o Remo. E ontem, para mim, ficou provado por A mais B que o Remo é um time que não tem tradição, não tem camisa e não tem força para chegar à Série A. Outra equipe que eu também não acredito, CRB. Não acredito no CRB. Para mim também tá ali, né, a famosa foquinha. Parece, coloca a cabecinha para fora, bate palminha e depois sai. Depois, né, emerge de novo no Oceano Atlântico. Acredito muito no Goiás. Para mim o Goiás já não disputa mais acesso apenas. O Goiás é um candidatíssimo ao título da Série B. O Goiás já tem quase 40%, né, da pontuação que ele precisa para chegar à Série A. O Coritiba é candidato fortíssimo. O Novo Horizontino também, já estou falando há muito tempo. O Cuiabá do mesmo jeito. E acredito ainda no Avaí, Atlético Paranaense. Ainda acredito no Atlético. O Vila Nova, tenho minhas dúvidas. Mas enfim, o que é de fato o candidato ao acesso e o que é retardatário? O que vocês me falam da Série B depois de 10 rodadas? Uma competição que promete muito e que está entregando, né? Até agora está sendo uma competição muito emocionante. Mas, Matheus Carvalho, o que você me fala dessa disputa por uma das 4 vagas? Parte de baixo não nos interessa muito, né? Porque a gente não está lá. Graças a Deus, a gente tem 2 equipes disputando fortemente o acesso. Daqui a pouco o Atlético chega também, caso consiga a recuperação. Mas o que você me fala aí dessa disputa? O Remo já perdeu invencibilidade, viu o jogo contra a equipe do CRB, né? O Remo perdeu o pênalti, mas não jogou bem. O time do CRB foi o dono do jogo, o dono da partida, mereceu demais a vitória. O Remo já, para mim, daqui a pouco estará no meio da tabela, que é a possibilidade real dele. Se CRB eu não acredito, daqui a pouco chega o América, chega o Atlético. Como que está a disputa por uma das 4 vagas depois de 10 rodadas na competição? Faltam 9 partidas para chegarmos à metade da Série B, seu Matheus Carvalho. Boa tarde. Boa tarde, Thiago. Boa tarde aos companheiros de trabalho. Boa tarde também para a nossa audiência aqui da Rádio Band News. A gente tem que falar da parte de baixo também, viu, Thiago? O Atlético tá na parte de baixo. O Atlético tá na parte de baixo. Ah, você acredita nisso, Matheus? Ele não está na parte de baixo? Fala sério, Matheus. Ele tá mais próximo da zona de rebaixamento ou do G4?
Não, meu amigo, tá no meio da tabela. Ele tá longe dos dois. Ah, tá longe dos dois? 5 pontos é perto? 5 pontos é perto? Ah, cara. Nem você acredita nisso, Respeito sua opinião. Agora, a minha opinião é que o Atlético tá mais próximo da zona de rebaixamento do que do acesso. Danilo Dias, chega pra cá. Eu te avisei. E você com esse negócio de cuidado. Ficou aqui fazendo média com o povo do Remo. Ontem eu vi o jogo. Eu parei, eu fiquei em casa vendo o jogo. Que bom. Eu vi o jogo. Ontem o Remo mandou uma bola no comecinho do jogo que o Matheus Albino fez uma defesaça. Certo. Teve o pênalti que ele acabou perdendo. Certo. O goleiro fez a defesa, mais uma defesa de pênalti do Matheus Albino. E criou mais 2 chances. O CRB colocou bola na trave. O CRB pressionou demais na reta final da partida. Eu falei, meu amigo, o Remo não tem camisa, não tem história, não tem tradição em Série B para lutar por acesso. Outra equipe, CRB também. Não tem nem qualidade. Eu vi o jogo ontem do CRB. CRB pra mim também não chega. Série B, assim, é um pouquinho meio lógica, sabe? Às vezes aquilo que a gente projeta acontece, porque Série B é lógica. Olha a situação do Goiás. Coritiba, já são 3 ou 4 vitórias consecutivas. O Atlético Paranaense, nas mãos do Daryl Helman, já tá crescendo também. Mas enfim, Danilo Dias, quem de fato tem possibilidade de acesso, quem é retardatário, como que você analisa nesse momento, depois de 10 rodadas, a disputa quentíssima, emocionante, pela Série A do Brasileirão, Danilo? Fala comigo, craque, boa tarde. Boa tarde, Thiago Menezes, ótimo mês 6 pra você, também um mês abençoado pro Matheus Carvalho e pro ídolo, o maestro. Confesso que estava sentindo a sua falta aqui nos debates, um respeito muito grande por você sabe disso, maestro. Obrigado. Ídolo. Primeiro, pra mim, o Thiago me surpreende, que falar que viu o jogo do CRB e falar que não foi um grande jogo de futebol. 2 times competiram muito bem, CRB e Remo, também tive acesso e pude acompanhar o jogo. O Remo criou 2 chances claríssimas de gol, teve uma oportunidade de pênalti com o Pedro Rocha, que na fatalidade errou. O CRB foi mais eficaz, foi letal, as oportunidades que teve fez o gol, mas nem por isso eu vou tirar o Remo dessa jogada. Foi a primeira derrota na 10ª rodada e agora levou um diretor que tem renome aí no cenário nacional. Então, cuidado. Renome com... O Matheus matou a pau. Cuidado com esse Remo. Ele vai ter 3 bilhões, ele vai ter 2 bilhões igual ele tinha no Flamengo. E amigo, mesmo com bilhões ele era criticado no Flamengo, tanto que ele foi mandado embora. Não, ele não foi pra lá pra passear em Belém não, viu? Pelo amor de Deus, Danilo, me ajuda. O Marcos Braz era criticado tendo bilhão de orçamento no Flamengo, tanto que ele foi mandado embora. Aí agora é o salvador da pátria. Não disse que ele é o salvador, ele tem um elenco bom, perdeu primeira vez na 10ª rodada, você já tá tirando o time que não vai brigar pelo acesso. Tem não? Elenco bom. Quem que é o substituto do Pedro Rocha? Cara, tem Ítalo, Pedro Rocha, Viseu, tem o ataque muito bom, Possante, o Sábio na lateral esquerda, o goleiro é muito bom, o zagueiro tá jogando bem. Parei no Viseu. O Ítalo deve sair na janela, tá? Só pra te informar. Então, tá lá no elenco. Não, eu parei no Viseu. Parou por quê? Porque o Viseu é ruim, meu amigo. A gente viu jogando aqui no Atlético, tanto que ele tava na reserva do Remo. Beleza. Me fala os atacantes de reserva do Vila Nova, se tem um melhor que o Viseu. O que o Vila tem a ver com isso, Danilo? Respeita o Vila, rapaz. Vai fora. Tem um reserva do Vila tem a ver com isso, Matheus. Pra fazer média com o Remo, você vai longe, hein? Tem um reserva no Vila, me fala. Não me fala. Se tem um reserva no Vila, melhor que o Viseu. Não, pelo amor de Deus. O Remo tem um jogador que o Thiago gosta, que é o Janderson, ex-Atlético. Ainda tem esse. Mas me fala, Tim, se tem um no Vila, reserva melhor que o Viseu. Tem? O Bruno Mendes é melhor que o Viseu, Thiago? Não, Danilo. Tá bom, quem você tá não colocando... me responde, mas beleza. E quem te falou que eu acredito que o Vila vai subir? Beleza, você não respondeu, mas tudo bem. Quem te falou que eu acredito que o Vila vai processo? Quando você fica em silêncio é porque você concorda comigo. Pelo amor de Deus, Danilo. Pera aí, desde 2018, Thiago, tivemos 7 edições, eu anotei isso aqui pra te trazer, ó. 7 edições que os times que conquistaram acesso estavam entre os 10 primeiros colocados. Só na edição de 2023, se eu não me engano, o Juventude, que estava em 10º lugar, conseguiu acesso. O resto, tudo estava entre os 8 primeiros colocados. Então, Opinião. Claro. Sua opinião. Claro. Mas assim, eu só acho que a gente tem que respeitar um pouquinho mais o Atlético. Não, eu não tô desrespeitando, tô dando minha opinião. A gente tem que respeitar um pouquinho mais o Atlético e o Vila também. Trouxe dados e o Vila também. Eu citei aqui que o time do Remo, pra mim, não tem qualidade pra acesso. Beleza. Isso aqui é uma análise técnica. O Remo foi campeão contra a equipe do Paysandu, que tá na última posição, ok, o Matheus Carvalho? Nos pênaltis, sofrendo assim. O pão que o diabo amassou com o rabo foi o que o Remo sofreu pra ser campeão paraense. O time do Remo começou bem porque estava entrosado, mas tem jogadores que nós conhecemos. Você conhece o Janderson, Matheus? Conheço. Eu conheço. Você conhece, né, Tim? Conheço. Lá tem muitos jogadores conhecidos aqui. Você conhece o Viseu também, né? Esse é bom. O Rangel é muito bom. Camutanga. Isso é bom também. Camutanga não. Passaram por aqui, né? Então, assim, é um time... Série B, pô. É um time que a maioria deles nunca conseguiu acesso. Eu conheço o time do Remo na essência, porque eu vi jogando aqui no futebol goiano. Marcos Braz, meu amigo, fazer futebol com R$1,5 bilhão é muito fácil. Fazer futebol com R$1,5 bilhão é muito fácil. Você sabe qual que é o treinador que mais caiu com o time?
O Mancini. Pois é, tá aqui, ué. Mas na Série B ele faz sucesso, comandante. Então esses trens assim, o time... Não, mas é em Série A. O Camutanga, ele não foi feliz aqui no Atlético. Eu não sei o que ele aprontou, um mistério, não vou correr atrás desses trens. Não, eu vou sair. Eu só vim aqui só um pouquinho. O que acontece? Esses trens assim, vocês pipoca pro Thiago, eu não sei que diabo é que vocês aprontam. Pipoca onde? Não, ele usa uns argumentos sem pé, sem cabeça. Eu não terminar de falar. O Camutanga, por exemplo, é um ótimo zagueiro. Esse Felipe Viseu é muito bom atacante. Por que não jogou aqui no Atlético, então? Mas não sei. Isso acontece. Não, mas o Viseu não tá jogando nada lá no Remo também, não. A torcida do Remo tá batendo nele lá de raiva, de ódio. O Camutanga é ótimo zagueiro, sim. Eu não sei porque tem um mistério aí, o Atos não falou. Então a gente não vai ficar correndo atrás. Deve ter aprontado alguma coisa aqui. Esse negócio, o cara nunca subiu na vida. Me daí. Isso acontece aí. Isso é circunstância. Você pode colocar, por exemplo, o Lionel Messi de 16 anos até 40 no Vila, que ele não vai subir. O Ronaldo Fenômeno nunca ganhou a Champions. Fala no microfone, Danilinho, senão não sai, aí fica difícil. Não, o Ronaldo Fenômeno nunca ganhou a Champions. Não, gente, mas a situação do Remo, tem muito jogador que a gente pode ver um potencial, mas na prática também não tá jogando lá no Remo. Pois é, não vai. Tá todo mundo falando isso. Só o Danilo tá peitando pra subir. O que eu falei é que eles não me responderam se o Vila Nova, Nivaldo, tem hoje. Porque o Vila, moço, Tá tem colocando tantinho. o Vila aqui na discussão. Põe Novo Horizontino, rapaz. O Vila como exemplo. Põe outro. O Vila tem um atacante Coloca no o Goiás. banco hoje. O Bruno Mendes joga mais que o Viseu? Coloca o Goiás, que tá no G4 já. O Goiás já tem. Esse comparativo, isso é sem pé e sem cabeça, porque o Vila Nova hoje tá na 7ª posição. Eu vejo